Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Mistérios com Juliana. E hoje a gente vai falar de um subgênero dos mistérios aconchegantes, que é livros de mistérios aconchegantes com gatos. Então eu escolhi 3 livros para falar um pouquinho para vocês aqui, que eu não tinha lido ainda. O primeiro foi o The Cat Who Caught a Killer, que eu tinha visto muito ano passado quando eu tava em Londres. Todos os lugares esse livro estava entre os mais vendidos, assim. E daí eu fiquei curiosa, né? Eu resolvi ler. E daí que eu tive uma grande decepção. Porque eu acho que uma coisa importante dos mistérios aconchegantes é que, assim, a ideia de você torcer pelo protagonista. Pra você gostar da protagonista, você tenta, de alguma forma, se identificar com aquela pessoa. Só que, nesse caso, a protagonista, que se chama Lulu, ela tem 60 e poucos anos, ela é uma pessoa rica, de uma área rica de Londres, mas ela tá morando numa daquelas casas barco, porque o marido dela morreu há pouco tempo. Então, ela vai sempre visitar a sogra dela no asilo, porque a sogra dela tá começando a perder a memória e tudo mais. E daí, num desses dias que ela tá saindo de casa, ela acaba encontrando com esse gato daqui, que é o Conrad. E ele começa a conversar com ela, e daí ela fala assim, nossa, que legal, eu gosto da sua companhia. Ele, eu também gosto da sua companhia. Então ele sobe no ombro dela e eles começam a andar juntos por aquela parte rica de Londres. Mas o meu problema com a Lulu não tem nada a ver com o gato, inclusive o gato é a única coisa que eu gostei realmente da história. Meu problema com a Lulu é que ela é o tipo de pessoa que fala assim, as coisas no tempo da Margaret Thatcher eram melhores. É uma personagem que vai às reuniões do Partido Conservador no bairro dela. A sogra dela era presidente do Partido Conservador no bairro delas. Ou seja, é uma pessoa assim que eu, no caso, gostaria de ter por perto. Então eu não me importo muito com essa personagem. Mas a história do livro, a sogra dela acaba morrendo no asilo. E ela fala, mas ela não estava mal, ela estava de memória, né? Então ela vai, com a ajuda do Conrad, ela começa a investigar quem foi que matou a sogra dela. O problema pra mim maior desse livro, além desse óbvio, é que não tem muito mistério. Ela não tenta, o autor não tenta esconder muito bem o assassino na história. A partir do primeiro momento que o assassino aparece, o assassino tá falando coisas do tipo, mas quando é que eu posso conseguir a casa? Porque a casa vai pra fulano. Então, quando é que a casa vem pra gente? A casa da herança? Quando é que o dinheiro a gente vai receber? Tanto que eu falei assim, meu Deus, o autor tá tentando blefar, que não é possível, tá tão óbvio assim. Mas estava tão óbvio assim. Então, eu soube que esse livro virou uma série, eu acho que já saiu o segundo ou o terceiro até se bobear, e eu com certeza não vou continuar lendo, porque eu achei horrível, sim, achei muito ruim. E mal escrito também. Mas bom, depois desse, na verdade, gente, esse vídeo era pra ser um vlog, mas eu fiquei, tipo, ultra gripada e perdi a voz, então eu não conseguia gravar os vídeos, então é por isso que eu tô sentando aqui fazendo o resumo dos 3 livros de uma vez só. Mas o segundo que eu li foi o Chapter and Curse, que é esse daqui, que a gente tá acompanhando uma protagonista e a mãe dela. A nossa protagonista, eu já esqueci o nome dela, inclusive. Olha que ótimo, né? Mas esse livro é bonzinho. Ela é estadunidense, a mãe dela é inglesa, e daí elas moram nos Estados Unidos. Só que um dia elas recebem uma carta da tia-avó falando, vocês precisam vir pra cá ajudar com a livraria da família. E daí ela fala, mãe, como é que você nunca me disse que a gente tem uma livraria de livros usados e raros em Cambridge? Então elas se mudam pra lá pra começar a ajudar no negócio familiar. E daí ela fica encantada, né? Ela fala, meu Deus, eu vou tomar conta da mídia social daqui pra ajudar a loja. E daí nisso, bom, ao mesmo tempo, a tia-avó, quando ela fez faculdade, ela tinha um grupo de amigas e todas essas mulheres acabaram se tornando, de certa forma, mulheres influentes, assim, lá. E uma delas é a maior poetisa da Inglaterra. Então, uma dessas outras pessoas, que também ia com elas pra faculdade, uma velhinha fofoqueira que ninguém gosta muito, fala, vem cá, eu vou chamar então a poetisa pra lançar o novo livro dela aqui, nessa livraria, por que não, né? Vai ajudar. Só que durante a noite de autógrafos, a velhinha fofoqueira é assassinada com uma agulha de tricô no peito dela. E a principal suspeita acaba se tornando a tia da nossa protagonista. Então ela se envolve nisso tudo pra poder mostrar que a tia nunca teria feito isso. É uma senhorinha, gente, como assim? Só que aí nisso a gente acaba meio que entrando nesse grupo de amizade das senhorinhas, vendo o que aconteceu no passado, porque a gente tá lendo o diário de uma dessas pessoas, e é assim que a gente acaba desvendando esse crime. Eu gostei muito desse livro, eu achei bem interessante isso, assim, quando você tá chegando no final você fala, é óbvio que é essa pessoa.
Mas é muito legal porque você vê como essas amizades foram se transformando ao longo dos anos, os interesses, o porquê que uma pessoa tá casada com fulano, porquê que a pessoa gostava de fulano, porquê que as pessoas não se falam mais e porquê que mataram aquela velhinha, né? Então, esse eu achei bem legal. E quando ela chega em Cambridge, ela acaba adotando um gato que aparece na porta da livraria, que se chama Puck, é um gatinho preto, bonitinho, que acaba morando lá com elas. Então esse que é o gato. E o último foi o Crime and Poetry, que foi o primeiro mistério aconchegante com gato paranormal que eu já li. Esse aí você quase tem que respirar pra falar tudo, né? Nesse daqui a gente tá acompanhando a Molly, que é uma estudante de PhD que mora em Boston, de PhD em literatura, né, estadunidense. E daí a avó dela chama ela pra ir pra cidadezinha da onde ela nasceu, cresceu e da onde ela fugiu também, quando ela se formou na escola. Ela chega lá, a avó dela é dona de uma livraria que era da família há muitos anos, que é uma livraria que fala que a livraria é mágica, porque o livro certo te encontra. E daí todo mundo fala assim, ah, legal, né, legal, o livro te encontra. Só que nesse caso, de fato, mas ela ainda não sabe disso, a Molly. Mas quando ela chega lá, a avó tá de casa com o senhorzinho, ela fica achando aquilo tudo muito estranho, mas tudo bem. No dia seguinte, o senhorzinho aparece morto na frente da casa da avó da Molly. E aí ela, obviamente, tem que ajudar na investigação pra provar que a avó dela não matou o namorado dela, entendeu? E daí, com isso, ela acaba se envolvendo com as pessoas do passado dela, com as pessoas novas que chegaram na cidade, com o policial. E também ela descobre que ela é, de certa forma, meio bruxa, meio paranormal, porque as mulheres da família dela, há centenas de anos, são responsáveis por cuidar de uma árvore que fica dentro da loja, da livraria, e essa árvore é o que faz com que aquele lugar seja mágico e que os livros apareçam para a pessoa certa. Então ela obviamente não gosta muito dessa ideia, ela não quer ficar presa naquele lugar, mas ela começa meio que a aceitar isso. E enquanto tudo isso acontece, o namorado que morreu deixou um gatinho que se chama Emerson e que obviamente a Molly acaba começando a tomar conta dele. Então esse até corvo falante tem, gente. Eu achei bem legal, achei curioso, fiquei curiosa pra ler mais essa série, inclusive. Mas daqui a umas semanas eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho mais sobre esses subgêneros curiosos de mistérios aconchegantes. Então fica por aí que vai ter mais. E eu quero saber se vocês já leram alguns desses livros ou se você já leu algum outro cozy com gatos, gente. Porque assim, eu tenho vários na minha lista pra ler e eu adoro esses livros. Então, se você souber de algum, se quiser me recomendar alguma coisa diferente, deixa aqui embaixo, por favor. Então, até semana que vem. Tchau!